Depois, Marcos, o que aconteceu? Você está pronto para ser um discípulo, para servir a Jesus. Servir a Jesus é a vida do discípulo. Marcos, eu preciso fazer esse caminho todo. Sugestão, para que você cresça, para que você entenda o que é o Evangelho. Paulo diz, ele é o poder libertador, ele é o poder transformador. E para isso, a gente tem uma trilha aí para você crescer. Você é bem-vindo. Marcos, não quero, fique à vontade. Você também é bem-vindo. Mas eu posso te dizer, quanto mais a sua casa estiver firmada sobre a rocha, a tua casa é a sua vida, a tua casa são os seus pensamentos, você jamais será bombardeado e nesses bombardeios você jamais retrocederá ou deixará de seguir a Jesus. E hoje a gente vai falar de uma epístola de alguém que seguiu a Jesus, morreu por Jesus e declarou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta agora a coroa, que já é sua, já é minha, porque Cristo conquistou. A gente está empolgado, porque a cada domingo nos encontros da noite a gente está falando do maior apóstolo, humanamente falando, o apóstolo Paulo. E hoje a gente vai estudar uma epístola pequena, é a epístola de Filipenses. Mas a gente vai ver que esse homem escreveu essa epístola, gente. Ele estava, sabe o quê? Num barco, fazendo um tour por Angra, por Itacuruçá. Ele estava pegando um avião e indo para Disney fazer um tour naquele lugar maravilhoso que é a Disney World. Não. Sabe onde ele estava? Quando ele escreveu a carta aos Filipenses para a gente, ele estava preso. Ele estava acorrentado. E qual crime que Paulo tinha feito, Marcos? Nenhum. Ele estava acorrentado por amor a Jesus. E a carta aos Filipenses, essa carta ela foi escrita na prisão. Paulo, durante essa prisão, ele estava preso em Roma. Você sabe, né? Em todos os tempos a gente tem lugares que começam a ter proeminência. Hoje, quando a gente fala de lugares de proeminência, vem logo à nossa mente Estados Unidos, China, né? Os dois, Rússia, né? Lugares que têm uma certa proeminência, que têm uma certa, um certo controle de muitas coisas na sociedade. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de moedas fortes, a gente fala do euro, que é uma moeda europeia, a gente fala da libra, que é uma moeda inglesa, e a gente fala do dólar, né? Então, em todo o tempo, a gente sempre teve isso, gente. E teve um tempo que Roma foi a capital do mundo. Roma, ela estava no controle de tudo. E Paulo estava preso em Roma, aproximadamente aí entre 60 e 62 depois de Cristo. Pode mudar a tela aí para a nossa carta do apóstolo Paulo. E se você é um estudante da Bíblia Sagrada, essa carta está conectada com Atos, capítulo 28. Marcos, a Bíblia se conecta? É isso aí, a Bíblia se conecta. Quer ver uma coisa? Aonde está a finalização de Balaão, que foi o profeta mercenário, que vendeu a sua profecia lá na antiga aliança com Israel? Você sabe onde está? Eu vou te responder. Está em Apocalipse, o último livro da Bíblia que fala sobre Balaão. Então, gente, toda a Bíblia, ela se conecta. Toda a Bíblia, você já sabe, ela é cristocêntrica. Ela está apontando para Jesus, revelando para a gente quem é Jesus. E Paulo, né, conectado com a história. Atos dos Apóstolos é como se fosse um livro da história da igreja. Paulo, no capítulo 28, ele está falando para a gente, escrevendo essa carta chamada Carta da Prisão. E essa carta não foi a única que ele escreveu na prisão.
A gente vai estudar mais 3, que é a carta de Efésios, a carta de Colossenses e a carta de Filemão. Por que carta, Marcos? É claro, não havia e-mail, não havia WhatsApp, não havia nada para a gente se comunicar. Então eles faziam o quê? Redigiam as instruções para as igrejas e entregavam a um mensageiro que pegava um cavalo ou levava essas cartas através da navegação. E assim era feita. Essas cartas eram levadas, por exemplo, por Silas, por Timóteo, por Epafrodito, e tantos os nomes assim meio estranhos, gregos, que estão ali na Bíblia, né? Você já sabe também que o Evangelho do Novo Testamento, ele foi escrito em grego, não foi escrito em português. Alguém traduziu por português aproximadamente aí, né, nesse novo século que a gente passou aí, o século 20. Uma pessoa chamada João Ferreira de Almeida foi quem traduziu para o português. Então, gente, a cidade de Filipos era uma colônia de Roma. E nessa região, ela ficava na Macedônia. E esse povo, a maioria das pessoas que moravam lá em Filipos eram nobres. Já estavam com a sua vida equilibrada. Tinham comprado o seu direito cívico e a sua carta de cidadania romana, comprado. E esses homens, essas pessoas lá, eram a maioria veteranos do exército romano que tinham conseguido tantas conquistas. E a cidade de Roma era grande, né, em honra para esses moradores. E Paulo, quando chega lá, Paulo começa falando da valorização desses homens e dessas mulheres, falando para eles, ó, que legal que vocês são cidadãos romanos. Mas aí Paulo não prioriza a cidadania apenas humana. Paulo fala para eles que Jesus morreu na cruz, que Jesus deu uma nova identidade a toda a humanidade, que Jesus comprou-nos para vivermos num novo reino, que Jesus deu a cada um de nós agora a vida eterna e que nós já temos garantido a cidadania dos céus. Luiz leu aqui para a gente, né, um pouquinho da nova cidade, do novo lugar que você e eu estaremos vivenciando. E por isso que é tão importante você fazer avanço. Existe, não me lembro se tem escatologia lá, tem? Que eu nunca dei esse módulo, tem? Existe uma matéria chamada escatologia. Os últimos acontecimentos que virão. E lá no capítulo 21, 22 de Apocalipse, você vê o João, o apóstolo do amor, falando para a igreja o seguinte: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, aonde todos aqueles que adoram o Cordeiro. Tem alguém aqui que adora Jesus? Que crê que Jesus morreu na cruz por você, que Ele é o seu Salvador, que Ele é aquele que te deu a cidadania do céu. Ele descerá e habitará nessa cidade, juntamente com a sua igreja. Você e eu já temos essa cidadania celestial, já somos. Marcos, eu não preciso ficar preocupado com o dia de amanhã. Se Jesus voltar agora, eu tinha esse medo, sabe, gente? E se Jesus voltar, eu tenho que ficar me preparando. Eu falava assim, gente, quando é que eu vou ficar pronto? Estou com medo danado. Jesus não vem agora não, pelo amor de Deus, né? Graças a Deus, com a escola Avance, né? Essa preocupação, ó, sumiu. Eu não tenho mais preocupação, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem Ele é em mim. Eu sei aonde eu estou agora como cidadão do reino de Deus.
Eu sei que eu nunca conseguirei ser como Ele é, mas Ele me ama de tal maneira, e te ama de tal maneira, que deu a sua vida por nós, e decidiu com todas as nossas imperfeições, morar dentro de nós, e declara através dessa nova vida dentro de nós, que breve Ele virá, entre nuvens, e você e eu desapareceremos dessa terra. Só para a gente pensar, você já reparou como tem filmes de ficção falando dessas coisas? Aliens que vêm e acabam com o mundo, gente que some, gente que desaparece, Hollywood produzindo tanto streaming, tanta coisa, falando de acontecimentos. Você já parou para pensar? Sabe o que é isso, gente? O inferno quer ofuscar a glória que Jesus já te deu. O inferno vai ter que ter uma explicação para o desaparecimento da igreja. Então, uma boa ideia é dizer que você foi abduzido. Estou aqui imaginando com você. Não é uma boa ideia? Sumiram um bocado de gente. Foram o quê? Foram abduzidos por Marte, pelos novos cidadãos do mundo. Claro, o inferno não vai ratificar que Jesus apareceu entre nuvens. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. E a trombeta soou, você cheio do Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo vai te conectar como um imã a esse Jesus entre nuvens. Você acha que ele vai dar esse cartaz para Jesus? Claro que não, gente. Então eles vão ter que criar alguma coisa, alguma ideia, alguma ideologia para dizer, olha, sumiu um bocado de gente do planeta Terra. Você quer sumir comigo? Ixi, muita gente quer ficar, olha. Eu quero dizer para você que quer ficar, eu não teria essa opção, mas a opção é livre, né? Se você não quiser subir, fique à vontade, né? A marca da besta está aí para aqueles que vão ficar. A marca do anticristo está aí para aqueles que não querem Jesus. E isso é real, gente. Os acontecimentos estão nos mostrando que tudo está convergindo para a volta de Jesus. E Paulo fala isso, não é uma utopia. E ele deseja o que, Marcos? No capítulo 1, de 27 a 28, ele deseja que nós permaneçamos firmes, gente. Lutando, unidos na fé bíblica. E sem nos intimidarmos diante das pressões desse sistema chamado mundo. O que você e eu como cristão então temos que fazer? Permanecer, repita comigo, permanecer, ficar firme na fé em Cristo Jesus. Só isso. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Em casa você leia, por favor, Filipenses de 1, 27 a 28. Paulo também destaca que sofrer por Jesus não é um castigo. Ele está preso por amor a Jesus, mas um privilégio. Filipenses 1, 29 ele diz, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Para Ele, tanto o sofrimento quanto a fé são dádivas da graça, do favor imerecido de Deus. E o que a gente encontra em Filipenses capítulo 1? Olha só como a Bíblia se conecta, eu amo a Bíblia Sagrada. Embora Filipenses capítulo 1 não seja um livro profético, os livros proféticos da Bíblia estão alguns no Antigo Testamento, você também tem essa matéria com a gente na Avance, né? E também lá no final, o último livro, o Apocalipse, né? Revela acontecimentos
que vão acontecer, que já estão pré-estabelecidos por Deus. Mas a gente entende que há muitas promessas da verdade do Messias para a gente. Quando Paulo diz que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele aponta para o cumprimento final do plano redentor de Deus. Qual é o plano redentor de Deus? Que você e eu vivamos com a nova Jerusalém, adorando o Cordeiro, servindo o Cordeiro, vivendo nesse tempo maravilhoso que Deus já estabeleceu para você. E ele aponta o cumprimento final do plano redentor de Deus para a igreja, através do Messias, Jesus Cristo. E aí você faz uma conexão aí na sua Bíblia, Filipenses 1:6 com Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 18. E a gente já estudou Tessalonicenses aqui, a gente falou para você que esse texto é um clímax de Tessalonicenses, onde a igreja de Tessalônica estava preocupada, os crentes estavam morrendo, o que fazer, qual é a expectativa agora? E aí Paulo escreve a carta do capítulo 4, dizendo para a igreja: não fiquem preocupados com aqueles que estão dormindo. Saibam de uma coisa, eles ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, se Jesus aparecer entre as nuvens, seremos transformados num corpo incorruptível, sem mais pecado, sem mais doença, sem mais essa conexão com a mazela do pecado, e seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. É a doutrina que a gente estuda chamada, me deu branco agora, arrebatamento. Ok? Arrebatamento. É justamente isso. Você e eu vamos ser arrebatados. Eu esperava de você um glória, um aleluia. Eu não sei nem contar o jogo do Flamengo contra o Ceará, mas eu esperava que você fizesse assim: oh, gol do Pedro, aleluia, gol, Jesus meteu o gol. Gente, o arrebatamento é a nossa maior expectativa. Você vai estar, aleluia. Marcos, você está chapado hoje? Hã? Você está falando mais loucura assim? Gente, a Bíblia diz: o evangelho para muitos é o quê? Loucura. Mas para nós que temos a revelação, essas verdades bem arraigadas, porque nós, eu não sei as igrejas do mundo, mas a igreja brasileira perdeu muito a conexão com o seu verdadeiro lugar, que é o céu. Falar muito da terra, legal. A terra está conectada com o reino de Deus, mas a terra não é o meu lugar, a terra não é o seu lugar. O meu e o seu lugar é o céu. E a gente precisa voltar a falar essa verdade. O nosso lugar não é as riquezas dessa terra, o nosso lugar é as riquezas do céu. A gente não pode perder esse alvo, gente. A gente não pode perder esse olhar. E Paulo está dizendo isso para a gente. O fato de Paulo escrever em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, também reflete uma esperança escatológica do céu, da ressurreição, da vida eterna que você e eu já temos em Cristo Jesus. E o evangelho, ele precisa falar da ressurreição. Porque se você e eu não temos a clareza de que Jesus ressuscitou, ele declara: o evangelho é vão.
Porque a base do Evangelho é que ao terceiro dia, o inferno estava celebrando, prendemos Jesus, crucificamos Jesus com aqueles 2 homens, e ele está preso naquela tumba. Mas ao terceiro dia, foi dada uma ordem, e a Bíblia diz que a pedra foi removida, e ele ressuscitou. E hoje nós celebramos pela manhã a Santa Ceia, para que a gente não esqueça de que o nosso Cristo está vivo, e o seu Espírito habita dentro de nós, e nos impulsiona para vivermos essa realidade de que ressuscitaremos com Ele. Atos capítulo 1, versículo de 8 em diante, aparece 2 anjos, depois de 50 dias, Jesus com o corpo ressurreto. Leia depois em casa. E a Bíblia diz que apareceram 2 anjos, eles são reais. Eles são ministros. Hebreus capítulo 1 diz, eles são ministros de Deus. Quantos livramentos você não vê, mas é Deus enviando os seus anjos. Você não tem anjo da guarda não, tá? Mas você tem anjos que Deus envia para livrar você e eu de N situações que os nossos olhos humanos não veem. Mas os anjos, como diz Hebreus capítulo 1, são os ministros de Deus para cuidar da igreja, para cuidar de você. E Marcos, como é que você tem essa certeza? Fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é certeza, é a convicção de fatos que eu não estou vendo, mas pela fé nós cremos que Jesus ressuscitou. Eu não o vi ressuscitado e nem preciso voltar à história no século, lá no início do século, não. Porque eu sei quem Ele é. Ele está dentro de mim através do seu Espírito. Ele fala comigo. Ele já me curou várias vezes. Ele todos os dias me dá ânimo e força para viver essa realidade e continuar declarando que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E se você quer ter sucesso na sua caminhada cristã, não perca essas verdades simples, mas tão importantes, para que você viva a realidade do Evangelho. Graça, favor que você e eu não merecemos. Fé, que nos mantém ativos, crendo naquilo que está escrito. Ressurreição, a promessa e o clímax de uma vida eterna que você já tem, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Então não fique preocupado quando a trombeta tocar. O seu espírito, conectado ao Espírito Santo, vai emitir algo dentro de você, que você será capturado e estará para sempre com o Senhor. A gente cantou uma canção aqui muito tempo atrás, que dizia assim: os sinais apontam a volta de Jesus. O seu reino chegou aqui, está por vir. Toda a terra se ouve um clamor, que sua glória derrame aqui. A criação aguarda ardentemente a manifestação pelos filhos de Deus, que farão a história em todo lugar, como Jesus. Gente, você está vendo a criação gemer? Os sinais estão aí. Olha a Ucrânia gemendo. Olha Gaza gemendo. Olha os tsunamis agora que aconteceu semana passada. A natureza gemendo. Ah, Marcos, mas eu já escuto isso há tanto tempo. Você disse que já tem 30 anos de crente. Pois é.
Noé também ficou 120 anos falando, olha, vai chover, vai chover. Eu recebi uma direção de Deus, faça uma arca. E aí quantas pessoas acreditaram em Noé? Os animais e a família que acreditaram em Noé. Aí você pode perguntar, mas caramba, o cara pregou 120 anos e ninguém acreditou. E segundo os estudiosos, sabe por que ninguém acreditou? Pelo ceticismo, pela razão. Cuidado com a sua razão, porque racionalmente todo mundo tinha razão, porque não chovia, gente. A chuva começou naquele dia, no dia do dilúvio. A Bíblia diz, você pode pesquisar isso, que havia um aroma de baixo para cima e regava tudo que era conhecido. Como não chovia, a razão fez com que as pessoas não acreditassem em 120 anos de graça. Fala para o teu irmão aí só agora, tá? Diga para ele aí, para o seu irmão da direita e da esquerda. Cuidado com a sua razão, hein? Ela pode te levar para um lugar que não é legal. Pois é. E aí, quando veio a chuva, todo mundo correu para a arca. Noé até tentou abrir a porta, gente, porque era gente boa, ser humano, igual todo mundo. Mas a Bíblia diz que a porta foi fechada por fora. Essa porta chama-se graça. Todo domingo, toda quinta-feira, todo dia você e eu estamos falando dessa graça. Desse Jesus, que é amor, que vem, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. E a gente precisa continuar falando, reafirmando o cumprimento da promessa do reino eterno, anunciado pela palavra de Deus. E o que eu aprendo então, Marcos, em Filipenses capítulo 1 para a minha vida agora, hoje? Eu enxergo as dificuldades, eu enxergo os problemas que a gente está vendo aí, você também. Mesmo assim, eu não posso ser seduzido pelo que eu vejo. Eu preciso exercitar a minha fé, crendo que o controle continua na mão de Deus, que a autoridade e o cetro estão nas mãos de Jesus. Eu tenho e devo continuar confiando nele, alegremente, sabendo que aquele que prometeu é fiel. Então você pode repetir isso comigo: aquele que prometeu é fiel. Olha, a gente sabe muito bem o que os homens prometem, né? Cumprem, nem sempre. Mas Jesus, todas as promessas dele na Bíblia Sagrada, tem o seu amém, o seu assim seja. Segunda coisa, o que importa é que Cristo seja conhecido, gente. Não a minha, a sua reputação, mas que nós possamos ser verdadeiros faróis que iluminam através da nossa vida diária quem Jesus é, o amor dele, o poder dele através da sua vida. Você lembra o poder que exerce através da sua vida? Eu quero só lembrar. Gabriel está aí com você? Está lá? Está aí? Você pode ficar de pé com o Gabriel? Há 15 dias atrás, esse menino, essa mãe, estava desesperada. Você lembra disso? Luiz subia aqui toda hora dizendo, paralisou o braço esquerdo, não foi? O lado esquerdo todo. Entrou no hospital com uma suspeita de pneumonia. Depois de alguns dias, ela vai dar o testemunho com certeza, depois você procura o Fabinho lá para gravar, mas eu queria que você visse, porque a Bíblia diz para a gente, bem-aventurado, Jesus falando para Tomé,
Tomé, toca aqui no meu furo. Tomé, toca aqui, ó, toca aqui. Aí Tomé diz assim: verdadeiramente tu és o Senhor, verdadeiramente tu ressuscitou. E eu sei que às vezes existe entre nós pessoas que precisam ver. Esse menino, essa mãe estava gritando e dizendo: estou desesperada, os médicos não sabem o que fazer, mas a igreja, você e eu, juntamente com o pastor Luiz, com os pastores aqui, entramos num propósito de falar que a vida pertence a Deus, que Deus deu Gabriel a Ívila, e Deus é aquele que dá o sopro. Nós acreditamos na medicina, obrigado Ívila, nós acreditamos nos médicos sim, porque a Bíblia diz que eles foram colocados para cuidar de nós. Mas o Zoe, isso aqui ó, que você e eu temos, esse inspirar e esse expirar, sabe quem colocou dentro de você? Deus. Você está vivo porque Deus sopra todos os dias o fôlego dele dentro do teu coração, e o teu coração bombeia o sangue, leva para o pulmão, e aí você continua todo dia levantando e indo trabalhar. Então você e eu precisamos ser gratos a Ele, porque se eu estou vivo, é Ele que me mantém vivo. É Ele que te mantém vivo. Essa semana eu estava lendo um jogador de futebol de Portugal, 26 ou 24 anos, garoto lindo. Partiu. O que é a vida? Eclesiastes diz. Se você quiser meditar o que é a vida, vai a Eclesiastes. O maior homem, o mais sábio do mundo diz: a vida é um sopro. E nós precisamos valorizar esse sopro de Deus. Gente, a gente precisa valorizar quem é Deus em nós, o que Ele faz em nós e através de nós. E se Gabriel está aqui, é para que você creia que o teu Deus, que o Deus da igreja é imutável. Ele não mudou. O mesmo Deus que fez da água cair do céu e encher o mundo com dilúvio, é o mesmo Deus que Paulo nos orienta: em tudo dai graça, em tudo alegrai-vos, creiam que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda. Eu mudo. Nós mudamos, mas Ele não muda. Que você valorize, porque é isso que Deus fez com Gabriel. Ele faz na sua vida, e talvez você nem está vendo. Ele faz na sua casa. Ele usa pessoas. Luiz levou o azeite lá para orar para o Gabriel. E a gente crê, porque a Bíblia diz lá em Tiago: imporão as mãos sobre os enfermos, ungirão os enfermos com óleo, e farão a oração fé. Se tiver como estar perdoado. Da fé. Os médicos foram vendo a recuperação de Gabriel. Ficou alguma coisa paralisada, Ívila? Você pode aplaudir ao Senhor? Ele está andando, gente. Aleluia! E a pneumonia? Acabou. Acabou, gente. Esse é o teu Deus. Ele não tem filho. Capítulo 1, né? Perma vida. Através de nós. Viver é Cristo. Paulo diz isso no capítulo 1 ainda. Ele diz: isso significa que tudo que nós estamos fazendo deve, através de nós, refletir quem?
o amor de Cristo, a graça de Cristo, quem Deus é. Paulo também disse nesse mesmo capítulo: morrer é lucro. A morte não é o fim para você. Mas o começo vai ser essa nova cidade. Eu não sei como vai ser o meu servir a Jesus lá, mas a Bíblia me dá uma nuance, me dá uns tiragostos, diz que nós estaremos diante dos 24 anciãos. Quem são esses cabras, Marcos? São os 12 patriarcas lá da antiga aliança, mas os 12 apóstolos da nova aliança. Eles estão diante do Cordeiro declarando: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro, digno de toda honra, digno de toda adoração, de desatar todos os livros e todos os propósitos ser realizado através dele. Marcos, quem é esse Cordeiro? Isso é uma analogia, uma tipologia de aquilo que a gente viu lá no Antigo Testamento. Cordeiro sem mácula, sem ruga, sem nenhum defeito, primícia, sem nenhuma imperfeição. Todo sacrifício da antiga aliança aponta para a cruz, aponta para Jesus. No Evangelho de João, quando Jesus vai ser batizado por João para se cumprir aquilo que está escrito na palavra de Deus, João aponta para ele e diz: ei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí João fala assim: eu é que mereço ser batizado por você, e você vem a mim para ser batizado por mim. Aí Jesus diz o quê? Vamos cumprir aquilo que está determinado, João. E o Cordeiro foi, iniciou ali o seu ministério. Quando ele foi para a cruz, é semelhantemente aquilo que Abraão estava fazendo com Isaac para enfiar lá o cutelo. Lembra disso? Lá no Gênesis, lembra? Abraão, Isaac vai lá para ser Isaac sacrificado. Mas isso era uma tipologia. Porque quando Abraão, Jesus fala para ele, Deus fala para ele: ei, eu sei que você não vive pela razão. Eu sei que você está comigo, está fechado comigo. E a pergunta que eu te faço: tu está fechado com Jesus? Precisamos estar fechado com Jesus, porque Deus falou para ele assim: olha para o lado, ali está o Cordeiro. Aquele Cordeiro apontava para Jesus, chamado na antiga aliança como o nosso Isaac, que foi sacrificado naquela cruz. A cruz foi o lugar da sua e da minha libertação. Por isso que a gente valoriza tanto a cruz. Mas a gente sabe que a cruz só foi um lugar de sentença. Mas ao terceiro dia, o Evangelho se mantém na força da ressurreição, da fé e da graça, daquilo que a cruz realizou por nós. Viver é Cristo, morrer é lucro. Sou chamado a viver de maneira digna do Evangelho. Meninos, podem subir. Minha vida deve refletir minha verdadeira cidadania. Você e eu somos no céu. Sofrer por Cristo não é motivo de vergonha, mas de alegria, porque faz parte do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Finalizando, gente, Filipenses, no capítulo 1, olha quanta riqueza do capítulo 1 em Filipenses. Me convida, e convida você, a vivermos com os nossos olhos fixos em Jesus. Davi fez isso, Salmo 121. Olhar em Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus. Deixe o seu coração cheio de Jesus, cheio do amor dele, da esperança dele, da certeza dele. E nunca se esqueça: o controle continua nas mãos de Jesus. Ele não mudou. Ele tem o controle de tudo. Tudo
está consumado. Tudo já está preparado. Marcos, eu devo temer o diabo? Não. É mesmo, Marcos? Lá me mandaram, lá nos outros lugares, lá ter medo do diabo. Querido, o diabo já tem a sentença dele, e os demônios dele, que são os anjos caídos, já estão sentenciados. Sabe para onde? O inferno. Ele já tem a sentença garantida. Ele já está sentenciado. Mas enquanto o processo ainda está em andamento, ok? Não foi transitado em julgado, ok? Para ser sentenciado uma pessoa, o processo precisa transitar e julgar, ok? Ainda não foi transitado e julgado, mas a sentença já foi dada. O diabo já está sentenciado. E você? Você é livre. Você não precisa temer. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Mas Marcos, o Trump está botando lá, querido, isso é jogada geopolítica, isso aí é briga de cachorro grande, aquela coisa assim. Eles estão no mundo, isso são articulações políticas. As guerras sempre foram articulações políticas, sejam elas financeiras, sejam elas bélicas. Mas você precisa entender que você está no mundo, mas você não é do mundo, que você é a igreja, você foi separado e você no mundo está vivendo hoje no lugar chamado Reino de Deus. Romanos capítulo 5, 17 diz que você e eu no reino de Deus estamos reinando. Sabia disso? Você está reinando. Eu reino com o que, Marcos? Com a sua fé, com a sua convicção, com a sua certeza de que o teu Deus é aquele que te sustenta, de que o Senhor é o teu pastor e nada há de te faltar, que o Senhor é aquele que faz você habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente está sobre você. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e eu que estamos guardados e protegidos, como uma galinha protege os seus filhotes debaixo da asa, nós estamos protegidos pelo Senhor. Só o capítulo 1. Que você saia daqui certo. Quem pode te separar do amor de Deus? Será fome? Será nudez? Serão as propostas desse mundo que são tão passageiras? Mas que você faça como esse Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos. E a gente vai chegar lá. Quando? Não sei, né? Mas a gente vai chegar lá. Que disse para nós que a gente não deve temer, que a gente deve permanecer crendo em Jesus. Marcos, e quando o tempo fechar, olhe para o alto. É de lá que vem o teu socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Grite com Ele, chore diante dEle. E sabe o que Ele vai fazer? Como teu bom pastor. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. E você vai habitar nessa terra, comendo e bebendo as delícias desse bom pastor. Você pode ficar de pé. Eu quero fazer uma oração com você antes de você cantar essa última canção com a gente.
Muitas coisas estão nos distraindo hoje. Muitos problemas estão nos afastando do verdadeiro foco que você e eu precisamos ter. Então que você ore comigo. Senhor Jesus, não ouvi você. Senhor Jesus, que os meus olhos estejam somente em Ti. Que eu possa, com a graça do Espírito Santo, ser como o apóstolo Paulo, que diante de qualquer situação, eu esteja firmado na verdade absoluta. Jesus, a pedra angular, a pedra que eu estou edificado, que eu possa, ao sair desse lugar, jamais esquecer quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou a igreja. Eu sou a voz profética. Eu sou a solução para todos os conflitos que eu vejo nessa terra. Que a sua fé, que o seu poder esteja dentro de mim, para que em momento algum eu me distraia e perca o verdadeiro sentido da minha vida com Cristo, e que eu possa realizar a minha missão em o nome de Jesus. Amém?